Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Vila Vasconcelos, tenho a pele clara, uso barba, cabelos pretos, olhos castanhos, estou com uma blusa marrom e atrás de mim tem uma parede de fundo cinza. E estamos iniciando mais uma aula do curso de formação em educação integral, práticas docentes e metodologias para a aprendizagem, realizado semanalmente neste mesmo canal e neste mesmo horário. E para hoje, nós teremos uma aula muito especial e num formato diferente. Será uma palestra sobre a parceria de sucesso entre a Prefeitura de Sobral e o Instituto Alfa e Beto. Nesta aula, contaremos com a presença dos palestrantes. João Batista Oliveira, referência nacional em educação. Atuou como professor, pesquisador, consultor e ocupou cargos executivos nacionais e internacionais. É fundador e idealizador do Instituto Alfa e Beto. Foi secretário executivo do MEC em 1995 e idealizou o programa Acelera Brasil, que visa acelerar e corrigir o fluxo escolar com o apoio do Instituto Ayrton Senna. É psicólogo e PhD em educação. Teremos também Carmen Brito, professora e especialista em educação baseada em evidências. Atuou na rede de ensino de Teresina e é coordenadora dos programas de ensino estruturado há mais de 10 anos. Contaremos também com a presença de Mário da Costa. Possui graduação em Ciências Sociais, mestrado em Educação e doutorado em Sociologia. Aposentou-se como professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é coordenador do GT Educação e Sociedade da Sociedade Brasileira de Sociologia. Coordenou também o GT de Sociologia da Educação da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. Coordenou o Grupo Nacional de Avaliação do ProJove, integrado por diversas universidades federais. Entre 2017 e 2020, foi cedido à Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, onde dirigiu a área dedicada à pesquisa, formação de professores e gestores escolares. Foi criador e coordenador do Laboratório de Pesquisa em Oportunidades Educacionais, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalha com temáticas ligadas à sociologia da educação, especialmente na teoria sociológica e educação, política educacional, avaliação de políticas públicas, desigualdades de oportunidades educacionais, eficácia escolar, métodos de pesquisa e avaliação educacional. Atualmente, é diretor técnico do Instituto Alfa e Beto. E para hoje teremos, à tarde, uma temática que visa a parceria do sucesso do IAB com o município de Sobral. Agora eu vou repassar aqui para o nosso palco virtual para os professores. Ótima palestra a todos e uma boa tarde. Estou aqui com o professor João Batista Oliveira, o idealizador do Instituto Alfa e Beto, que fez de sua vida uma luta incansável para levar educação de qualidade, especialmente às crianças de baixa renda. O Instituto já alfabetizou com excelência mais de 2,5 milhões de alunos da rede pública do país, ao final do primeiro ano do ensino fundamental, que é o momento certo para alfabetizar. Professor, sei que é vasta a sua formação acadêmica no Brasil e no exterior. Queria conhecer essa trajetória, mas eu tenho uma curiosidade. Como foi que tudo começou e por que a opção pela educação? Herança de família? Herança de família. Eu nasci numa família de professores, meu pai era professor, minha mãe foi professora, meus irmãos todos se tornaram professores. Eu fui professor desde cedo, né? Meus filhos são professores, então é algo que está no DNA, parte do processo educativo, né? Eu sempre estudei em boas escolas, tive professores muito bons, né? No antigo curso primário, se chamava curso de ginásio, ensino médio, e depois eu estudei
em nível superior francês, na Aliança Francesa, estudei filosofia na Universidade Federal de Minas Gerais e psicologia na Universidade Católica de Minas Gerais, e sempre voltado para as questões de educação, né? Seja do ponto de vista do entendimento mais geral da questão, seja do ponto de vista mais prático, né? De fazer chegar algum conhecimento às pessoas, né? E em paralelo, né, na época, a gente também tinha muitas atividades de inserção na comunidade, com escolas para a comunidade, cursos que a gente montava nas escolas à noite para adultos. Então tudo isso foi um processo natural de envolvimento com as questões de educação desde cedo. Professor, seu mestrado foi em Tulane, nos Estados Unidos, certo? O que te levou até lá? Olha, na época não havia muita informação sobre mestrado, sobre cursos no exterior. No Brasil tinha duas instituições, a CAPES e o CNPq já existiam, mas que davam bolsas eminentemente para pessoas que iam mexer com porta, parafuso, micróbio, só ciências básicas. Ciências humanas não tinham muita bolsa de estudo e nem muita informação. Mas eu consegui alguma informação, né, e essa universidade foi uma das que me aceitou, me deu bolsa, que na época não teria condição de ter ido por recursos próprios, e tive a felicidade de encontrar lá um excelente programa de psicologia experimental que me deu uma base muito boa, que depois eu utilizei no resto da vida para poder entender cientificamente alguns processos de aprendizagem. E como foi que você chegou na estratégia do Instituto Alfa e Beta? Foi devido ao sucesso do programa de alfabetização. A gente fez, montou, aplicou, como tudo que a gente fazia tem avaliação, tem resultado, tem meios de aprimorar. A gente viu que dá certo, que tinha acolhida em alguns municípios, e a partir daí então vinham, né, os pedidos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas naquele momento, né, até então, eu tinha feito isso privadamente, era um empreendimento meu, né, um projeto de risco. Mas eu não tinha interesse econômico, eu não sou capitalista, quer ganhar dinheiro. Então eu falei, deixa eu criar uma ONG, transformar isso numa ONG, porque aí a questão da missão fica mais óbvia para todo mundo. Então a origem foi essa. E o início do Instituto? Como tudo começou? O Instituto, ele recebeu um dote, né? Ele recebeu a operação do programa Alfa e Beta já com todas as estruturas, com todos os mecanismos, né? Quando você monta uma coisa dessa, tem a parte pedagógica, tem a parte técnica, tem a parte gerencial, tem a parte de logística, tem a parte de vendas. Então, ele já recebeu isso montado, né? Um conjunto de municípios que já usavam os nossos programas, né? Que foi herança daqueles projetos anteriores que a gente tinha participado. E aí é sangue, suor e lágrimas, é trabalho, 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 ir atrás, conquistar, catequizar, convencer que as pessoas, para poder entender ciência, tem que ver o que generaliza, não o que é específico. Então esse foi o processo que a gente foi orientando a atuação do Instituto nessa questão de evidências. Apesar de tópicos específicos, chamar especialistas, produzir artigos, produzir pesquisas e depois aquilo que for viável implementar na prática. Criado o Instituto Alfa e Beta, o que você ressalta como principal resultado até agora? Quais os projetos mais importantes e o que o Instituto ainda pode fazer pela educação brasileira? Olha, o mais importante sempre é a carta que você recebe daquela criança no final do ano, do pai da criança ou do professor. Né? Aprendi, estou satisfeito, estou feliz, muito obrigado. Essa aqui é a melhor. Nós temos evidências, né, de todas as atividades que a gente faz, desde a pré-escola, da primeira infância, da alfabetização, séries iniciais, programas de revisão. Então a gente tem um acompanhamento muito rigoroso aí no nosso publicações nacionais e internacionais de evidência de resultado, né? Todos os programas, sem exceção. E isso é um ponto de honra, né? Quer dizer, você tem que matar a cobra, mostrar o pau e mostrar a cobra morta, né? Então a gente faz esses 3 estágios em todo o nosso trabalho. Agora, o que tem pela frente ainda é um processo permanente de discussão de políticas públicas, de avaliação de políticas públicas, né? E de abrir progressivamente o espaço para a racionalidade. A educação brasileira ainda é muito pautada pelas ideologias, né? Pelos interesses corporativos, e o aluno não tem lugar. Então, essa é uma luta, mas uma luta que não acaba nunca. Saber ler e escrever é fundamental para todos nós. Não saber ler e escrever na idade certa e no tempo certo
compromete o processo de aprendizagem e pode comprometer o futuro das nossas crianças. Há mais de 20 anos, o programa Alfa e Beto de alfabetização ensina com sucesso crianças de centenas de municípios de escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Com uma trajetória de êxito, o Instituto, que já alfabetizou mais de 2,5 milhões de alunos da rede pública do país ao final do primeiro ano, que é o momento certo para alfabetizar. São mais de 31 maracanãs lotados. O programa do Instituto Alfa e Beto de alfabetização é inteiramente baseado na ciência cognitiva da leitura. Nossa proposta, rigorosa, repousa no princípio aprender brincando e brincar aprendendo. Isso transformou a vida dos alunos. E quando eu comecei a ler e escrever, foi uma sensação tão gostosa. Parecia que eu estava no mundo da felicidade. Nosso programa de alfabetização, que é parte do programa Língua Portuguesa, faz com que as crianças também adquiram habilidades de fluência de leitura, compreensão, redação e expressão oral. Não se trata de livros ou materiais isolados. Oferecemos um sistema integrado e completo de ensino para alunos, professores, escolas e redes de ensino. O resultado é emocionante. E ele vai lendo, assim, a gente fica assim, eu e o meu marido, a gente fica assim, encantados vendo ele ler, né? A gente parece uns pais bobão, né? Tudo a gente quer filmar, tudo a gente quer tirar foto. O Instituto Alfa e Beto tem diversos cases de sucesso em alfabetização. Viamão, Sobral, Bom Jesus são alguns exemplos do nosso trabalho bem-sucedido. E nossos exemplos bem-sucedidos estão espalhados por todo o país. Instituto Alfa e Beto, a resposta para o problema da educação básica de qualidade para as crianças brasileiras. Márcio, explique para nós um pouco como é o método fônico e o ensino estruturado. E por que se diz que o método fônico é mais eficaz e a alfabetização ocorre ao fim do primeiro ano para as crianças? Caio, o que a gente chama aqui no Brasil de método fônico, em geral, em língua inglesa, não se chama nem de método, eles chamam simplesmente de phonics, né? Porque não é nem considerado exatamente um método entre outros. Ele é um passo fundamental para o desenvolvimento da criança na alfabetização, na aquisição do domínio da língua escrita, né? E nas línguas cuja escrita é alfabética, né? Há essa etapa completamente essencial, que é a etapa de associar aqueles rabiscos, né, as letras, com sons, e não com ideias, com imagens, com nada disso, né? Então, essa questão do fônico, que no Brasil, em alguns poucos países, ainda tem alguma polêmica, alguma controvérsia em torno disso. No Brasil, no mundo, aliás, isso está bastante superado no mundo que usa línguas alfabéticas, né? Porque ele não se confunde nem com a compreensão, né, nem com a velocidade da leitura, o que a gente chama de fluência e tudo, que são etapas também importantes, mas especialmente a compreensão, até um determinado nível, ela é independente da leitura, né? São duas categorias analiticamente diferentes, né? Então, porque um analfabeto é capaz de compreender coisas, né? Então, o que a gente aqui chama de fônico, ele é uma etapa fundamental, a gente associa diretamente com a decodificação da língua escrita, né? E sem isso, a criança não consegue avançar na alfabetização. Quanto mais cedo ela consegue compreender a lógica do código alfabético, né? Ela vai mais rapidamente desenvolver a fluência, vai ser mais capaz de desenvolver seu aprendizado por si mesmo, né? Ela vai ficar cada vez mais autônoma mais cedo, né? E as pesquisas mostram que o impacto disso é para o resto da vida, pelo menos para o resto da vida escolar, né? Quanto mais cedo a criança é alfabetizada, desde que ela está
aparelhada neurologicamente para fazer isso, né? Isso lhe traz vantagens indiscutíveis pelo ré da vida. Isso se articula com o que a gente chama de ensino estruturado, que, mais uma vez, é alguma coisa que, em geral, fora do Brasil, se chama assim, mais de ensino direto, né? O ensino direto é aquele que o protagonismo recai, a responsabilidade central recai sobre a condução do processo pelo docente, né? E ele contempla um conjunto de atividades, de passos, todo um protocolo, na verdade, que dá toda uma estrutura para o ensino, né? Que é o contraponto daquilo que normalmente predomina, né? Ou pelo menos predominou durante muito tempo no Brasil, que é a improvisação, né? A gente pode dizer que o ensino estruturado é a antítese da improvisação, que ainda predomina muito fortemente na educação brasileira. Há boas evidências também de que todos os componentes de um ensino estruturado, um currículo, os modelos de controle, de gerenciamento do aprendizado pedagógico e tudo mais, eles também atribuem uma grande vantagem para as crianças que passam por um processo nessa forma. Não é gratuito que, se você olhar a curva de Sobral, que foi o primeiro município brasileiro a usar os programas do alfabeto e usa na alfabetização até hoje, a curva de Sobral, no desempenho dele nas avaliações externas, como o SAEB, é muito impressionante. Rapidamente, ele se descola da tendência do Brasil e do próprio estado do Ceará e vai lá para cima, muito rapidamente, porque é um efeito que é um efeito de longo prazo. Mesmo que as crianças façam o teste lá no 5º, no 9º ano, né, ainda assim, ter sido alfabetizado adequadamente aos 6, 7 anos de idade é o que garante esse efeito duradouro. Maravilha. Professora Carmen, todo mundo fala muito da metodologia que facilita muito a vida para as crianças, né, dando eficácia na aprendizagem. Mas, pelo que a gente ouve, principalmente os professores de Sobral relatam muito isso, e de outros municípios parceiros, né, que para os professores essa preparação, esse desenvolvimento, esse acompanhamento das aulas também facilita. Como é que funciona para os professores essa metodologia? Isso mesmo, né? A metodologia, ela ajuda bastante os professores. No programa Alfabeto, o programa Alfabeto é um programa estruturado, como o professor Márcio acabou de falar, né? Onde o professor ele segue a protocolos muito bem definidos e também amparados nas evidências. Não há espaço para improvisação. Dizer que o programa é estruturado significa que há uma consistência muito forte entre os objetivos, o programa de ensino, a proposta pedagógica, os materiais que são trabalhados em sala de aula, instrumentos de avaliação e também mecanismos de apoio ao professor. Então, com tudo isso, o professor se sente mais seguro, recebe todas as orientações e instrumentos de apoio, e com tudo isso, né, ele consegue alfabetizar os seus alunos com mais facilidade, de uma forma muito bem organizada e estruturada, né? Em Sobral, especificamente, essa orientação metodológica, ela acontece de duas formas, em dois momentos principais. Tem uma vez ao mês, a Secretaria de Educação, juntamente com a Escola de Formação, ela agrupa todos os professores do primeiro ano, que são os professores que implementam o programa de alfabetização no município, e nesta reunião, conduzida por uma liderança, por uma pessoa que conhece muito bem o programa, os materiais, a metodologia. Então, nessa reunião, eles passam por várias etapas, como, por exemplo, o estudo da fundamentação teórica, porque o professor precisa entender o que está fundamentando a prática dele em sala de aula. É um momento também de socialização, onde um professor dá a sua experiência de como é que ele faz, o outro também fala, e tudo isso vai se somando ao longo do ano nessa formação dos professores, né? E tudo isso vai aprimorando a prática do professor. Esse é um momento que é um momento geral.
Nós temos um outro momento, um segundo momento, que acontece na escola, em cada escola. No caso da escola, essa formação, essa organização, tanto do trabalho, o detalhamento, a metodologia, ela já é conduzida pelo coordenador pedagógico daquela escola, onde ela pega essas orientações gerais recebidas da Secretaria da Educação e implementam na sua escola, fazendo da forma, né, adaptando, inclusive, a realidade de turmas que necessitam de adaptação. Perfeito. Vamos voltar um pouco ao professor Márcio, depois a gente volta para fechar com a professora Carmen. Professor, explica um pouquinho para nós leigos, né, que não somos, né, educadores, nem nos aprofundamos muito na questão educacional, como eu, jornalista, ou quem está aqui nos assistindo, que não trabalha no meio educacional necessariamente. Essa questão do método fônico, fala-se muito dos fonemas e grafemas. Como que vem isso, a ordem disso? Porque tem toda, na metodologia, uma sequência de aprendizagem. Explica rapidamente para a gente como é que funciona isso, que eu acho que, para o leigo, essas palavras, né, fonemas e grafemas, é uma coisa que a gente entende um pouco melhor. Assim, há uma discussão muito ampla sobre isso, né? Eu vou pegar de uma forma o mais simples possível, né? Quer dizer, os fonemas são uma abstração, são um artifício conceitual, né? Então, essa é a ideia de que a língua ela se organiza, as línguas alfabéticas, elas se organizam por uma relação fonema-grafema, né? Você precisa trabalhar isso com as crianças de uma maneira que, sem fazer uma explicação conceitual disso, a criança adquira esse conhecimento na prática, né? Então, por meio de jogos, de brincadeiras, de desafios, e tudo mais, a Carmen pode certamente explicar isso melhor. Mas há uma questão central aí, que é quão mais rápido a criança adquire a consciência da lógica do código alfabético, mais rapidamente ela vai acelerar o seu aprendizado. Há uma curva que é muito clara isso, uma curva de aprendizagem rápida nas crianças, né? A partir do momento que alguns professores chamam isso de dar o clique, dar o estalinho, isso varia, né? Que, assim, quer dizer que a criança entendeu a lógica. A partir do momento que ela entendeu a lógica, a gente pode dizer que ela está alfabetizada, né? Quer dizer, falta desenvolver um monte de coisa. Aí ela tem que adquirir mais repertório, ela tem que adquirir mais fluência, essa leitura vai ter que ficar automática para ela poder liberar o cérebro para concentrar mais nos significados, né, nas variações daquelas formas de apresentação da língua e tudo mais, mas o essencial é por aí, né? As ciências neurológicas, os avanços recentes dela, mostram isso com muita clareza, né? Assim, quando você, com determinados testes que neurologistas fazem, né, com as crianças sendo expostas a procedimentos diferentes na alfabetização, como que isso aciona né, áreas diferentes do cérebro, né, e como que, usando essa coisa de desenvolvimento da consciência fonêmica, é muito mais rápido. Os circuitos elétricos, né, do cérebro, eles vão muito mais rápido. E por isso, as crianças adquirem... Não é raro em municípios que o alfabeto trabalha a consciência fonêmica já no segundo semestre do pré-2, quando as crianças vão entrar para o primeiro ano, né? Não é raro que as crianças já cheguem lendo, né, no primeiro ano, porque elas já entenderam qual é a lógica, e aí elas têm que ampliar o repertório de relações, grafema, fonema, porque o grafema é o rabisco escrito, né? Aqui é a letra, né? E nas línguas alfabéticas eles representam sons, eles não representam ideias, né? Isso foi um salto que a humanidade levou milhares de anos para construir, né? Construir o código alfabético, essa simplificação, né? Que com um punhado de símbolos correspondentes a ações, nós somos capazes de expressar qualquer ideia, né? Fazer qualquer comunicação. É parecido com na matemática, né? Com alguns símbolos também, nós somos capazes de expressar qualquer quantidade, fazer qualquer operação, né? Então, esses são avanços civilizacionais, né? Quanto mais cedo a gente permitir o acesso das crianças a eles, mais rapidamente as crianças... Porque o objetivo disso tudo é
que a criança fique autônoma o mais cedo possível para ser capaz de caminhar com as suas próprias pernas. É isso, é a ciência, né, nos ajudando, e não à toa, né, o Instituto Alfa e Beto trabalha com evidências científicas, com tudo comprovado a sua vida inteira. Professora Carmen, a senhora que acompanha há muitos anos Sobral, educação em Sobral, esse é um diferencial para os resultados que Sobral hoje, por exemplo, nas cidades com mais de 50 mil habitantes, Sobral voltou, né, a liderar nas avaliações nacionais. É um diferencial para a educação em Sobral? Com certeza que é. Né? Assim, falando um pouco a respeito desses resultados, os resultados do primeiro ano, nas avaliações internas, são avaliações que o Instituto organiza a aplicação, orienta o município a aplicar, essas avaliações elas têm algumas características, algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, essa questão que a avaliação é uma avaliação de leitura. Essa avaliação de leitura, ela é aplicada não pelo professor, mas ela é aplicada pelo coordenador da escola. São 4 avaliações que são aplicadas ao longo do ano, e esse é um momento que não é um momento de estresse, ao contrário, ele é um momento lúdico. As escolas transformam esse momento em que o aluno vai até o coordenador, fazer a sua leitura, mostrar o tanto que ele já andou, o tanto que ele já adquiriu, é um momento lúdico dentro da escola, transformam esse momento de uma forma muito especial. Cada criança assume o seu protagonismo no seu processo de alfabetização, e ela se sente muito feliz e motivada por poder estar ali fazendo aquela sua tarefa, fazendo aquela sua leitura. Uma outra informação importante a respeito da avaliação é que ele é um instrumento que ele verifica a aquisição de habilidades fundamentais na alfabetização. Quais são essas habilidades? Nós temos a decodificação, a fluência de leitura e compreensão e expressão oral. Então, basicamente, esse teste, que é aplicado individualmente pelo coordenador pedagógico da escola, ele vai fazer o acompanhamento dessas 3 habilidades que eu acabei de falar. Então, esse é um trabalho que vem sendo feito, né, como você disse, há 20 anos, e que já vem dando frutos há bastante tempo também, e não é à toa, a partir desse trabalho cuidadoso, esse trabalho dedicado, um trabalho feito em prol do aluno, visualizando o aluno como aquela figura central desse processo. Não é à toa que Sobral alfabetiza 97% dos seus alunos no primeiro ano. Ou seja, os alunos terminam o primeiro ano, 97% dos alunos terminam o primeiro ano com essas habilidades: decodificação, fluência, compreensão e expressão oral. Isso é um trabalho maravilhoso que a gente tem muito orgulho de ser parceiro. Tá ótimo. Gente, agradeço a professora Carmen, o professor Márcio, por toda essa explicação aqui, né, para esse nosso bate-papo. E é isso, gente. Por hoje, a gente fica agradecido com a atenção de vocês e convida vocês a conhecerem mais, né, no site alfaebeto.org.br, vou repetir, alfaebeto.org.br, e nas redes sociais do Instituto Alfa e Beto e da Secretaria Municipal de Educação de Sobral, todo esse programa, a questão da alfabetização e também a coleção Ômega, feita para o 2º segmento do ensino fundamental, 6º ao 9º ano, uma coleção para ser amiga dos alunos, amiga dos estudantes, que facilita a vida, tem toda uma interdisciplinaridade nelas e facilita muito a vida do professor. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco nesse canal, assistindo um pouco mais sobre a educação em Sobral e no Brasil. Aprender a ler e escrever foi meio difícil no começo. Foi um pouquinho difícil, mas depois ficou mais fácil. Porque cada vez que eu olhava para ti, eu aprendia mais, e até que ficou bem fácil para mim. A minha mãe, quando eu aprendi, ela ficou muito orgulhosa.
Quando eu leio, eu me sinto feliz. E a leitura, para mim, parece um monte de palavrinhas sobre mim. É muito divertido. O livro que eu mais gostei foi Os Três Porquinhos. A brincadeira que a tia Edinha fazia com nós, a da pipoca era a que eu mais gostava. Ela botava umas pipocas e ela botava palavras. A gente lia e ela nos dava pipoca. Eu gostei mais foi da brincadeira da rodinha que a tia fazia com a gente. A tia fazia uma rodinha e passava o alfa. Depois algumas brincadeiras, né, que ela tinha colocado o peixinho no meio, a gente pescava o peixinho, aí tinha uma palavrinha pra gente ler. Porque lendo a gente realiza os nossos sonhos. Precisa ler para se tornar alguma coisa na vida. O meu maior sonho é ser presidente. Quando eu crescer, eu quero ser professora, que nem a tia Edinha. Eu acho a educação muito importante. Eu acho que toda criança deveria aprender a ler. Porque ela é bom para a saúde, a pessoa aprende cada vez mais. Quando crescer, vai ser o que a pessoa quiser. Olá novamente, estamos chegando ao fim da nossa aula do curso de Formação em Educação Integral, Práticas Docentes e Metodologias para a Aprendizagem. Agradeço pela sua participação e disponibilidade. Agradeço também aos nossos palestrantes e a você que nos acompanhou até aqui. Até mais!